Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Uma energia abundante, renovável, limpa e disponível em muitos lugares. Eu estou falando da energia eólica, gerada a partir da força dos ventos. O Brasil é um país que tem investido na geração desse tipo de energia com a instalação de novos parques eólicos. O Nordeste é uma das regiões com maior potencial de geração por causa da intensidade dos ventos, mas há parques distribuídos em vários estados do país. Para falar sobre a energia eólica, eu recebo aqui no estúdio o especialista em regulação da ANEEL e mestre em tecnologia energética, Tito Ângelo Lobão. Olá, Tito, seja bem-vindo. Olá, Carolina. Olá, telespectadores da TV Justiça. Obrigada. Um prazer estar aqui. Obrigada. Também está conosco o doutor em Economia Aplicada e Energia da Universidade de Brasília, Juan José Verdésio. Olá, professor, também é um prazer tê-lo conosco. Também é um prazer e uma honra estar aqui presente à TV Justiça e aos telespectadores. Muito obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos ver que no Brasil a energia eólica é a segunda mais econômica. Já são mais de 70 parques espalhados pelo território brasileiro. O vento a nosso favor. Essa seria a definição mais simples para a energia eólica. Limpa, renovável e abundante. Nos últimos anos, em função do conceito que o mundo tem adotado, desenvolvimento sustentável, melhor uso dos recursos naturais do planeta, a busca por uma economia de baixo carbono, há um interesse generalizado das chamadas fontes renováveis. Dessas fontes renováveis, a eólica é uma delas, nós temos também a solar, a biomassa, e houve um desenvolvimento tecnológico nesse período com a fonte eólica. Esse desenvolvimento tecnológico foi permitir torres mais elevadas, aumentar a capacidade unitária dos geradores e, com isso, ter uma redução de custo da energia produzida. É por meio dos aerogeradores que a força do vento é captada e se transforma em energia. O Brasil é um dos países que tem as melhores condições para esse tipo de geração. A eólica no Brasil tem algumas vantagens em relação à Europa, em relação à China e outros países. A primeira vantagem é o seguinte, que a eólica ela é complementar em relação à nossa geração hidrelétrica. No momento em que nós temos vazões nos nossos rios muito favoráveis, período de cheia, eu tenho menos vento. No período seco nos nossos rios, quando as vazões são menores, tá certo? Nós temos mais vento, portanto é uma fonte que opera de uma maneira muito favorável. Segundo, o Brasil apresenta condições climáticas favoráveis para o aproveitamento da eólica. Que condições são essas? Nós temos as 4 estações do ano muito semelhantes uma da outra, ao contrário do que existe na Europa, onde o inverno é completamente diferente do verão. Isso significa que os nossos ventos se mantêm de uma forma razoavelmente contínua de janeiro a dezembro, o que não ocorre no caso europeu. A energia eólica é a segunda fonte de energia mais econômica do país. O problema é que ela não pode ser utilizada sozinha. É importante destacar que essa fonte não é uma fonte permanente de geração. Ela é uma fonte que nós consideramos uma fonte interruptível. No momento que não tem vento, ou tem pouco vento, ela não gera energia. Então ela não pode ser uma fonte de uso exclusivo para atender uma cidade. Ela tem que entrar num sistema que tenha outras fontes e de uma forma complementar. Os primeiros campos foram construídos no Ceará e em Fernando de Noronha no início dos anos 90. Hoje são mais de 70 campos. O Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, é o maior da América Latina. Com 75 aerogeradores, o campo produz energia suficiente para abastecer uma cidade de 750 mil habitantes. Nordeste, Sul e Sudeste são as regiões mais propícias para a instalação de campos de energia eólica. E boa parte das torres de captação são instaladas dentro de fazendas particulares e quase não interferem na produção agrícola. Esses proprietários, eles de alguma maneira fazem esses contratos, os agentes fazem os contratos de aluguel ou adquirem a terra para fazer a sua geração eólica
de tal maneira que isso, em alguns casos, pode se constituir até uma fonte de renda para os proprietários dessas terras. E em alguns locais no semiárido nordestino, por exemplo, esse programa tem permitido que esses agricultores, esses proprietários em minifundos, eles possam, de alguma maneira, continuar com a sua atividade parcial, porque tem a presença ali de uma fazenda eólica, com acessos para fazer a manutenção, mas eles podem continuar com a sua atividade e passam a ter uma receita adicional. Existe algum marco regulatório para a energia eólica? Sim, basicamente o marco regulatório é a Resolução 390 da ANEEL, que foi emitida em 2009, mas pouco antes da emissão dessa resolução, aconteceram algumas coisas, né, no Brasil que favoreceram a entrada da energia eólica na nossa matriz. Por exemplo, o PROINFA, né, que foi estabelecido ali entre os anos de 2003 e 2004, e hoje nós já temos vários parques instalados em operação provenientes do PROINFA, e o leilão específico que por planejamento do governo, foi realizado em 2009 também, mesmo ano da publicação da resolução. Esse leilão, na época, os empreendedores falavam que a energia eólica custava em torno de um pouco mais de R$200 por megawatt-hora. A EPE, que é a empresa de pesquisa energética, estabeleceu um preço teto um pouco abaixo disso, 189, salvo engano, e quando ocorreu, enfim, um leilão, o preço médio ficou em torno de 140, 150, então baixou bastante para aquela perspectiva inicial. E aí eu acho que esse leilão, junto com a resolução, o marco regulatório sim é a resolução, mas esse leilão e o PROINFA foram os eventos que aconteceram no nosso país para estimular a entrada da energia eólica na nossa matriz. E hoje em dia nós temos aí, nos últimos leilões que foram realizados, um sucesso muito grande da energia eólica, vencendo até de outras fontes que no passado recente era praticamente impossível vencer. Isso em termos de leilão, né, em termos de venda. Mas o marco regulatório em si, eu citaria a resolução 391, eu citei 390, falei erradamente, 390 é a de térmicas, 391 de 2009. O Brasil ele está avançando, mas ele ainda está atrás de muitos países no que diz respeito à produção de energia eólica, não é, professor? Sim. Hoje em dia, o país que mais está crescendo e que mais tem um parque maior é a China. A China em tudo está crescendo muito mais. Segundo os Estados Unidos, e os países que tradicionalmente incentivaram mais foi a Alemanha, a Dinamarca, mas são pelo tamanho do país, não? São países que têm menos recursos, mas eles estão usando, a Dinamarca está usando uma quantidade gigantesca em relação ao tamanho do país e ao consumo de energia muito grande de energia eólica. Então é uma energia que vai crescer no mundo inteiro, vai continuar crescendo de maneira exponencial, mas ainda vai ser uma energia que ajuda, não que vai resolver o problema por dois problemas. Primeiro, a energia disponível, ela tem, como é uma energia de fluxo, ela tem um limite de produção. Outro problema é a distância, não? Ou seja, os lugares que você pode produzir, que não é em qualquer lugar. Você tem que ter um mínimo fluxo de vento, uma mínima velocidade e acima de determinada velocidade, em lugares de muito vento, você também tem problema que a máquina não tem que parar, senão ela se destrói, não? Onde tem mais energia eólica? No mar, a distâncias enormes. A gente não precisaria energia elétrica de outra fonte, poderia usar toda a energia eólica, mas teria que ir a procurar a dezenas de milhares de quilômetros no meio do mar e trazer como. Então, por exemplo, a volta ao mundo de navegação à vela é feita descendo do hemisfério norte pelo Atlântico, contornando a Antártida, que é onde tem mais vento no mundo. Então, os veleiros andam a uma velocidade estúpida nessa área e depois voltam pelo Atlântico. Então, aqui no Brasil é a mesma coisa. Nós temos energia disponível, mas não em qualquer lugar. Temos, sobretudo, no litoral nordestino, no sul do país, interior do Paraná,
algumas regiões montanhosas, como a Chapada do Veadeiro, a Chapada Diamantina, e algumas estão em lugares bastante remotos, então, ou longe das linhas de transmissão. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido, não, para ter acesso a essa energia. Outro problema é que é uma energia que depende da meteorologia, igual que a energia hidráulica. Você tem anos secos, anos chuvosos, e tem época do ano que tem mais vento, tem época do ano que tem menos vento. O Brasil tem uma condição interessante, que você tem os ventos alísios, que são os ventos perto do Equador, que são quase permanentes. São muito fortes, não tem grandes picos de potência, como acontece no Mar do Norte, por exemplo, tem ventos muito fortes, você tem que parar. Ali não tem que parar praticamente. Então, temos essa vantagem. Por isso que o custo de produção também é muito baixo aqui. É melhor, inclusive, do que muitos países europeus. Estamos aprendendo a lidar com ela, é uma energia nova, energia que melhorou muito a tecnologia, mas é limitada pela meteorologia. Tito, como é que funciona a instalação dos parques? Porque muitos estão em propriedades privadas, ou todos eles. Como é que funciona essa instalação? O empreendedor, né, interessado em instalar o parque, ele, via de regra, ele tem que ter a propriedade ou a posse da área, né? E na maioria dos casos ele faz acordo com os proprietários, né, para a área, a propriedade não fica inutilizada quando você instala um parque eólico. Então, é possível você ter um parque eólico numa área e ter uma outra atividade, né? Então, via de regra, é assim que acontece. Mas nós temos alguns problemas com essa questão de propriedade. Como o professor já falou, nós temos a questão dos ventos alísios, que favorecem a geração de energia eólica ali na costa, principalmente de Ceará e Rio Grande do Norte, já indo para o Piauí e Maranhão, alguns parques já estão sendo instalados ali naquela região. E essa área aí costeira tem um problema muito sério de propriedade. Às vezes não se tem estabelecido quem é o dono daquela terra. Já tivemos casos até na ANEEL com uma localização com 2, 3 proprietários apareceram. E aí gerou um problema para que definíssemos se íamos dar outorga ou não, aquela autorização ou não. Então, vem uma outra discussão. É possível declarar de utilidade pública uma área para a instalação de um parque eólico, visto que os nossos parques eólicos eles são normalmente empreendimentos privados, né? O que a União faz é comprar a energia do parque. Ela não leiloa o empreendimento, mas sim a energia que aquele empreendimento vai gerar. Então, já temos casos na ANEEL também de pedidos de declaração de utilidade pública para assegurar que aquela propriedade vai ser realmente reservada para a instalação daquele determinado parque. Então, são problemas que nós temos. Um outro problema é que, como o vento bom, né, esse vento constante, com intensidade boa, que dá fatores de capacidade bons para os parques, estão bem localizados ali, bem concentrados, nós temos muitos parques um perto do outro. E isso dá problema de interferência entre os parques. Você sabe que existe um efeito esteira, que se chama o efeito de turbulência, devido que é gerado por uma turbina, que pode impactar na geração de energia de uma outra turbina, ou até de um outro parque. Então, nós temos que regular, essa modificação que nós fizemos é justamente para isso, para que essas propriedades que estão muito próximas, esses parques, caso haja interferência entre eles, como nós vamos regular, como é que nós vamos mediar esse acordo entre as partes para que um parque ou um empreendedor não fique sendo prejudicado com relação ao outro. Então, eu estou citando assim, vários problemas, várias situações, para justamente exemplificar como nós estamos aprendendo, como é um tema novo e como tem sido desafiador para todos os entes do setor elétrico trabalhar com a energia eólica. Tanto o planejamento, como também a regulação, como também é outro problema sério, professor, que é a operação. Como o professor bem colocou, é uma fonte intermitente. É uma fonte que vem de recurso natural, mas diferentemente da hidráulica, que o nosso país ele tem a grande fonte de geração de energia elétrica no nosso país é a hidráulica, em que eu posso ter uma caixa d'água, né, ou um reservatório de água para poder reservar energia, eu não consigo fazer uma reserva de vento. Na realidade, eu reflito a reserva de vento nos reservatórios hidráulicos.
E por isso a geração de energia, assim, gerou aqui, tenho que consumir lá. Não tem como, gerou a energia, tem que ser consumida. Então tem um problema do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, que também está aprendendo, né, a trabalhar com a operação de parques eólicos. Então tem um leque aí de muitas coisas em que o Brasil está aprendendo, está crescendo, e é uma fase muito boa para as fontes renováveis no Brasil, que tem a sua matriz energética. A matriz elétrica é a mais renovável do mundo, né? Comparando com os grandes países. É uma fase muito boa essa inserção da energia eólica, mas é muito desafiadora. A gente vai continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a energia eólica. Participam do programa o especialista em regulação da ANEEL e mestre em tecnologia energética, Tito Ângelo Lobão. E o doutor em economia aplicada à energia da Universidade de Brasília, Juan José Verdécio. Professor, há algum risco ambiental na hora da implantação das turbinas que vão gerar a energia eólica? Bom, o risco na implantação é como qualquer obra civil, não? Você pode fazer muitas besteiras possíveis. Você pode contaminar o lençol freático, você pode contaminar água superficial por erosão da área que você está terraplanando, mas em geral o impacto é bastante limitado. Não são obras de grande porte. Não é uma barragem afeta uma área muito grande, além do lago que vai ser criado. Mas, do ponto de vista da ocupação de área, por unidade de energia que vai ser produzida, é muito similar à energia hidráulica. Ela ocupa uma área enorme, muito grande. Se você quiser ter o mesmo volume de energia eólica do que se produz de hidráulica, você teria que ocupar áreas gigantescas, não? Isso não é possível. O segundo problema é que normalmente o relatório de impacto ambiental não calcula o impacto antes, nem calcula, muitas vezes se esquece de calcular o que vai acontecer com a instalação depois que ela termina de ser usada, tá? Ou se vai ser renovada. Não? A instalação, o que vai acontecer? Com a energia nuclear se faz. A energia nuclear tem uma vida útil e depois de um certo tempo você tem que fechar a usina. E para fechar tem que fechar com segurança. Que não pode acontecer o que aconteceu em Chernobyl. Não? Durante 20 mil anos ter resíduos atômicos aí, não? Que é o que está acontecendo. Então esse é um problema. Outros danos ambientais possíveis. Um que é muito discutido e que tem contradições muito grandes é se elas afetam a mortandade de pássaros ou não. Se elas fazem desviar rotas de migração de pássaros. Não? Então, geralmente se procura não colocar esse tipo de usina em lugares que tenham esse tipo de sensibilidade. Se está perto de uma área muito rica em fauna, avifauna, e que seja um lugar de migração, é complicado. Isso vai acontecer no Maranhão, vai acontecer em vários lugares. Outro segundo problema que já está acontecendo na Europa é o impacto das populações afetadas, porque é uma instalação que você não pode instalar perto de cidades, pelo barulho, pelo ruído. O ruído das turbinas é muito alto, é equivalente a um avião-jato. Então, você tem que instalar de cara já em lugares despovoados. Você pode usar a terra embaixo, com outros usos, mas que também, às vezes, gado também dá problema. A produção de leite, por exemplo, cai. Tem vários problemas. Fica estressado, barulho, tá? Mas outra produção agrícola não tem problema nenhum. Então, esses danos são possíveis. E o impacto sobre as populações afetadas tem a ver com o turismo, porque todo o litoral brasileiro tem um potencial turístico enorme e você vai instalar moinhos em cima dos empreendimentos turísticos. Então, futuramente vai haver reação.
com certeza, como está acontecendo já na Europa, em muitos lugares, inclusive em áreas rurais. Já tem populações que são contra e começam a fazer movimentos. Então, esse é um aspecto que também vamos ter que aprender a lidar com esses problemas e ver como se soluciona. Como é que a ANEEL está tentando conciliar esses aspectos positivos com os negativos no que diz respeito à produção dessa energia, como o professor agora citou? A ANEEL tem procurado, não só com relação à fonte eólica, mas com outras, fonte solar, está na vanguarda da regulação em si, até porque dentro da atribuição da própria agência. Nós fizemos, fora a resolução, que é simplesmente determina o rito, né, para receber a outorga, a ANEEL tem uma área específica para pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética, que eventualmente faz chamadas públicas para projetos específicos. E está em curso uma chamada pública para a energia eólica agora. Então, deixa eu explicar melhor o que é isso. As empresas do setor elétrico, elas têm por obrigação, por lei, elas têm a obrigação de destinar uma porcentagem da sua receita para pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética. E a qualquer momento elas podem apresentar um projeto na ANEEL que será aprovado ou não. Só que, em momentos específicos, a ANEEL pode fazer chamadas públicas. E estamos fazendo agora, não é nem a minha área dentro da ANEEL, mas é uma área que eu tenho um bom envolvimento, uma chamada pública específica para a eólica, para discutir, para as empresas apresentar projetos de melhoramento com relação às turbinas eólicas, à produção, a um mito que diz, não tem muito o que melhorar, vamos fazer essa chamada pública, vamos ver o que as empresas podem nos apresentar. Nós temos um problema no setor eólico no Brasil. Como tínhamos poucas pessoas que pesquisavam sobre isso antes da entrada da eólica no país, né, da geração com mais força, o mercado, quando começou a ser construídos os parques eólicos, consumiu todos os especialistas dessa área, ou quase todos os especialistas. E hoje nós temos a instalação de muitos parques eólicos e houve relativa diminuição nas pesquisas, porque tem duas coisas que são importantes, e é bom que se diga. O Brasil precisa da energia elétrica gerada pela energia eólica? Isso é uma pergunta. E a outra? Essa pergunta pode ser em um determinado momento sim ou não. Uhum. Mas tem uma outra. O Brasil precisa conhecer da tecnologia, dominar? Essa pergunta, ao meu ver, é sempre sim. E não só com relação à eólica, mas com outras fontes também. Então, o fato da energia eólica estar entrando na nossa matriz, estamos gerando energia, não pode diminuir a questão da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. No Brasil tem que estar a par das novas tecnologias, do que está acontecendo no mundo e, por que não, também desenvolvendo algo no nosso país. Então, o que a ANEEL faz é isso, é a questão do P&D, né, que é o Pesquisa e Desenvolvimento, que é uma atribuição legal, né, determinado por lei, e as empresas têm que atender, e a ANEEL estimula via chamadas públicas para determinados temas. Para a energia eólica em específico, agora está em curso. Diante disso que o Tito falou, professor, e como todo cidadão ele tem direito a ter um serviço público de qualidade, é interessante sim que essa questão da energia eólica ela seja melhor estudada e que o potencial do Brasil seja melhor explorado. Sim, eu acho que o Brasil saiu de uma realidade em que a maior parte da produção de energia elétrica era produzida, e continua sendo, não? Quase 80 e tantos % da energia elétrica é energia hidráulica. Isso cria uma dependência muito grande dos fatores meteorológicos. Anos de seca, já tivemos problema em 2002, não? Então, o Brasil necessita diversificar a sua matriz e, de preferência, diversificar nas áreas em que manteria a energia renovável como dominante. Mas existem outras áreas extremamente promissoras, como o gás de xisto, que nos Estados Unidos está explodindo. Eles descobriram um método mais barato para extrair gás de xisto, tem problemas ambientais. Tem uma série de problemas que ainda não estão resolvidos, mas é a maneira como vai conseguir Estados Unidos se livrar
da dependência energética com o Oriente Médio. Ele está investindo forte, isso vai crescer no mundo inteiro. E o principal jazido do mundo está no continente norte-americano, México, Estados Unidos, Canadá, e na Argentina. Tem uma reserva enorme, o Brasil também tem reservas. Então, essas fontes também têm que ser pesquisadas. Ou seja, a gente tem que pensar que nós somos independentes de energia, somos, felizmente, mas podemos deixar de serlo. Então, temos que pensar nisso. Senão, vamos depender de áreas de conflito, de áreas que são hoje muito conflitivas. E, de preferência, temos que manter o perfil que temos de matriz energética muito pouco dependente do fóssil, do combustível fóssil. Mas também temos que investir nisso e temos que investir em energia nuclear também. Como o Túlio falou, pesquisa nesse momento tem que ser em todas as áreas. Tá? É a maneira de ter menos dependência externa e menos dependência da meteorologia. Nesse aspecto também, uma outra ação da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que eu diria que foi muito importante, é a questão da resolução de geração distribuída, que foi expedida ano passado, em 2012, e que permitiu, né, a qualquer consumidor de energia elétrica, se caso deseje, ter uma geração de energia elétrica na sua residência, na sua indústria, estabelecimento comercial, poder fazer essa compensação de energia com a rede. Em especial, favoreceu muito a geração solar fotovoltaica, porque nos centros urbanos nós temos muito telhado e é fácil de instalar, mas também a questão da energia eólica. É possível ter geração distribuída com eólica. Geração eólica são as renováveis, né? Eólica, solar, biomassa. Esse tipo de geração você pode enquadrar-se na geração distribuída, a Resolução 482 de 2012. Não trata-se de comercialização de energia, é apenas uma troca de energia com a rede. No momento em que o consumidor vai continuar sendo consumidor, ele não vai mudar o status para um gerador de energia frente ao setor elétrico. Mas no momento em que ele estiver com o seu gerador gerando mais do que ele está consumindo, ele está injetando energia na rede. Em outras situações, por exemplo, um aerogerador não está batendo vento e parou de gerar, ou bateu um vento muito forte e ele travou, ele vai puxar a energia da rede, vai consumir. E aí nós temos um medidor que faz esse balanço e a conta de energia no final no faturamento vai ser o balanço aí, quanto que ele injetou menos o que ele quanto ele consumiu menos o que ele injetou. Isso está favorecendo muito, foi uma ação da ANEEL, né, que está favorecendo muito as fontes renováveis, inclusive a eólica. No caso especial, favorece mais a solar. Dos projetos que nós estamos recebendo lá, a maioria é solar, mas nós já temos conhecimento também de projetos de energia eólica na geração distribuída. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para o nosso programa, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.